Boa tarde, pessoal. Boa sexta-feira para todo mundo. Trazendo para vocês aqui esse tema super bacana, né? Que é o medo de errar. Um tema que deu uma reviravolta aí no final da votação, mas que foi o escolhido e a gente traz hoje para vocês. E aí a gente sabe que a nossa cultura organizacional, a cultura de trabalho que a gente vive hoje é uma cultura de muita pressão. É uma cultura que nos exige muito, mas ao mesmo tempo que é uma cultura que nos exige muito, é uma cultura que não costuma nos condenar pelos nossos erros, na maioria das vezes. E aí é por isso que eu venho falar aqui hoje para vocês. Existem duas vertentes diferentes nesse assunto. Existe o medo de errar e existe o erro propriamente dito. Quando a gente fala aí sobre o medo de errar, a gente precisa parar, pensar e analisar como é este meu medo de errar, né? O medo de errar ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. E como é que a gente diferencia? O medo de errar positivo é aquele que nos dá mais atenção, né? É o medo de errar que ele nos impulsiona a prestar mais atenção naquela tarefa, a prestar mais atenção naquela demanda, e é o medo de errar que deve existir. É o medo de errar que cria em nós um estado de alerta, de atenção, né? Esse medo ótimo, ele é positivo e ele tem que existir em todas as nossas demandas. Mas existe o medo de errar negativo. É aquele que mexe com a nossa autoestima, é aquele que faz a gente parar e dizer, poxa, se eu errar, eu sou incompetente, eu não posso errar isso. E esse medo de errar, ele precisa ser tirado do nosso dia a dia, né? A gente precisa parar. É um medo que nos atrapalha, é um medo que está ali agindo em nós de forma negativa, que está mexendo com a nossa autoestima, que está atrapalhando nas nossas demandas. Pare, reflita e busque ferramentas individuais para cada ser humano, para cada um de vocês colaboradores, que te ajudem a sumir com esse erro e ter realmente só o erro positivo, né? O erro que te funciona para ter mais atenção. Você já parou, né? Já se perguntou aí o que você faria se não tivesse esse medo negativo? Já parou para pensar em quão criativo você seria, né? Em quão positivo você seria, né? Já parou para pensar nisso? Então, para, reflita e tira de você esse medo negativo. Quando o colaborador ele consegue tirar de si esse medo do erro, de forma que existe, né, que está ali forte em você como algo negativo, ele tem mais prazer nas suas tarefas, nas suas demandas, e isso é muito importante. Então, avalia, a dica de hoje é essa, parar, avaliar e pensar se é um medo positivo, um medo de errar positivo, que cria um estado de alerta, ótimo. Se é um medo negativo, um medo que mexe com a tua autoestima, trabalha isso em si, né? Assim você vai ter mais criatividade, vai conseguir ser mais proativo, vai conseguir trazer novidades para o seu trabalho, você não vai ter medo, né? Saindo um pouco do viés do medo de errar, que a gente passou essa dica para vocês, a gente vai para o erro, propriamente dito. E o que a gente faz quando a gente erra, né? E quando o erro acontece, o que a gente faz? Primeira palavrinha que eu digo que é a palavrinha do momento é a resiliência. Seja resiliente, se recupere rápido ao ponto de você conseguir efetuar novas demandas, novas tarefas, né? Se recupere rápido ao ponto de você analisar aquele seu erro e encontrar uma forma de consertar. Isso é você ser resiliente, né? Em questão do seu erro. Não culpe ninguém, né? O erro aconteceu, o erro é seu. Se culpe pelo seu erro, né? E não culpe outras pessoas. Isso é muito importante. Isso mostra uma maturidade profissional muito grande. Outra questão também, pessoal, muito importante em relação ao erro é não insista no erro. Você errou, ok. Você precisa saber como consertar o teu erro e não errar novamente. Então, um alerta muito importante, não insista no seu erro, saiba que ele tem solução, solucione e não erre mais, né? Isso é importante. Uma dica para as empresas, estamos lidando com seres humanos, né, que estão ali passíveis ao erro, podem errar, então a gente precisa estar aberto para não punir, mas para ensinar, para estar ali do lado, para mostrar ferramentas onde ele pode adquirir esse conhecimento para estar acertando nas suas demandas. Esteja ali como um facilitador das tarefas do teu colaborador. Tanto para a empresa, tanto para o colaborador, diferenciar os erros. Vão ter erros primários, erros que acontecem, né? Com colaboradores, no qual você cria ferramentas para ensiná-lo
ou para dizer onde buscar esse conhecimento. Esses erros é ok, a gente precisa estar ali enquanto empresa como facilitador, como eu falei. E existem aqueles erros recorrentes, e aí que demandam mais atenção para o próprio colaborador em si. Como também existem aqueles erros que atrapalham a imagem operacional da empresa. Esse é o erro que pode sim levar a uma consequência, a uma possível demissão. É um erro ao qual a gente diz que não pode ser cometido, ou pelo menos não pode ser reincidente, né? É esse erro. Mas entenda, pare e avalie. Qual o tipo do erro? Por que ocorreu esse erro, né? Foi porque não tinha um conhecimento? Foi porque não conhecia os procedimentos? Foi porque? E ajude o teu colaborador nesse erro para que ele não venha a acontecer novamente. E claro, se o erro é reincidente, se o erro é algo que compromete realmente as demandas, o operacional e a imagem da empresa, é um erro que requer mais atenção. É um erro que você tem que estar ali muito presente e avaliar o erro e avaliar o seu colaborador. Isso é muito importante, né? Então, esta relação de erro perpassa por esses dois pontos. O medo de errar em si, que é um medo que você precisa compreender dentro de si se ele te causa coisas positivas ou coisas negativas, sentimentos positivos ou sentimentos negativos, né? E o erro propriamente dito, que pede de você muita resiliência, que pede de você muito profissionalismo e que você seja uma pessoa madura ao ponto de reconhecer o teu erro e não culpar ninguém. É um erro no qual você precisa avaliar que tipo de erro é esse. É um erro que a gente pode consertar, a gente pode avaliar enquanto empresa, enquanto colaborador. É um erro que compromete ou não a imagem da empresa. Que erro é esse? Como a gente pode minimizar esse erro e trabalhar para que ele não aconteça, né? Isso é importante. Essas são as dicas que eu passo hoje para vocês. É um tema super importante, é um tema que está ali presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E que a gente precisa nos avaliar enquanto seres humanos, enquanto colaborador de forma individual, tá bom? Até mais, pessoal, e um bom final de semana para todo mundo.